Olá, começa agora o Gospel News desta segunda-feira. Hoje é dia 10 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula discursa na abertura da COP30 e diz ser preciso impor nova derrota aos negacionistas. Conferência começou oficialmente hoje. Serão 2 semanas decisivas de negociações de emergências climáticas. Alexandre de Moraes vê contradições e exige envio de imagens de câmeras policiais de mega operação no Rio de Janeiro e determina que investigação contra familiares que removeram corpos seja suspensa. Derrite diz que não equipara facções ao terrorismo, mas sim os crimes para aumentar penas. Sobe para 7 o número de mortos em tornado no Paraná. Donald Trump afirma que operadores aéreos devem voltar e promete bônus de $10 mil aos que trabalharam no shutdown. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Começou oficialmente hoje em Belém, no Pará, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Serão 2 semanas decisivas para negociar um plano global concreto de emergência climática. A abertura marcou a posse do diplomata André Correia, do Lago, como presidente do evento, em meio a cobranças por resultados concretos e reclamações sobre os desafios logísticos da cidade-sede. Começou nesta segunda-feira a COP30, a Conferência Climática das Nações Unidas. A cidade amazônica de Belém do Pará cedia o evento, que tem como objetivo reunir esforços globais na luta contra o aquecimento global. A cerimônia de abertura contou com um ritual indígena, com representantes de povos originários no palco cantando e dançando, vestidos com suas roupas tradicionais. O diplomata brasileiro André Correia do Lago foi oficialmente eleito presidente da COP30, recebendo das mãos do presidente da COP29, o azerbaijano Mukhtar Barbayev, o martelo que simboliza o cargo. Esta, portanto, é uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. E, nesse sentido, presidente, obrigado por ter encontrado a fórmula ideal para definir essa COP, que é a COP da verdade. Muito obrigado a todos. O chefe da ONU para o Clima, Simon Stiell, aproveitou sua primeira fala na Conferência Climática para pedir que os países acelerem seus esforços pela redução de emissões e que mantenham viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. But I'm not sugarcoating it. We have so much more work to do. Não estou tentando suavizar a realidade. Temos muito trabalho a fazer, devemos avançar muito mais rápido, tanto na redução de emissões quanto no fortalecimento da resiliência. A ciência é clara, podemos e devemos trazer as temperaturas de volta a 1,5 graus Celsius após qualquer ultrapassagem temporária. Lamentar-se não é uma estratégia, precisamos de soluções. Lamenting is not a strategy. We need solutions. Diplomaticamente, o Brasil preparou a COP30 por mais de um ano. Mas várias delegações criticaram a escolha da cidade amazônica como sede após problemas logísticos de hospedagem, com uma baixa oferta de leitos e um aumento significativo dos preços. A expectativa da organização era de cerca de 50 mil pessoas na conferência, de 143 países, entre membros da sociedade civil e representantes de governos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, está no Brasil para participar de eventos da COP30, que conta com a ausência de autoridades federais dos Estados Unidos. Antes de embarcar para Belém, o governador democrata participou nesta segunda-feira de um evento em São Paulo, no qual criticou o governo de Donald Trump, que não enviou nem mesmo um tomador de notas para a cúpula do clima. E o presidente Lula discursou na abertura da COP30 e fez um apelo ao impor uma nova derrota para os negacionistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta segunda-feira na abertura oficial da 30ª Conferência do Clima da ONU.
O líder petista fez um apelo em Belém, no Pará, para que os países imponham uma nova derrota aos negacionistas. Lula também afirmou que combater as mudanças climáticas é muito mais barato do que travar guerras, aludindo aos conflitos atuais no mundo. A COP30 na capital paraense vai até 21 de novembro. A Polícia Federal identificou 5 pessoas com mandados de prisão em aberto atuando nas preparações da COP30 em Belém do Pará. A descoberta foi revelada após checagem de antecedentes, parte de um plano de segurança integrado que envolve diversas forças públicas para o evento internacional. A operação da Polícia Federal pesquisou um total de 25.694 nomes, abrangendo prestadores de serviços, fornecedores e outros profissionais envolvidos na cúpula climática. Os resultados foram encaminhados à coordenação do evento, responsável por adotar as medidas cabíveis com relação a cada caso. A flotilha indígena chegou a Belém após 25 dias de viagem pelo Amazonas para a COP30. Depois de navegar por milhares de quilômetros, líderes indígenas da Amazônia desembarcaram em Belém do Pará, levando um recado direto aos chefes de Estado. As vozes de quem protege a floresta precisam ser ouvidas nas decisões climáticas. A flotilha Iacumama, que partiu do Equador, cobra representatividade e ações concretas por justiça ambiental. Foram mais de 25 dias navegando pelo rio Amazonas, do Equador até Belém do Pará. Depois de uma longa viagem, a flotilha Iacumama da Amazônia já está na cidade sede da COP30, a Conferência Climática da ONU, que começa nesta segunda-feira. A tripulação do barco era composta por líderes e representantes de diversos povos indígenas da Amazônia que cobram mais representatividade no evento, para que as políticas climáticas sejam construídas a partir da sabedoria de quem cuida da vida. O importante aqui é trazer nossas vozes como mulheres, como pessoas da terra, para agir e trabalhar. Precisamos trazer essas vozes para que sejam ouvidas na COP, para que nos apoiem e nos ajudem, nós, defensores da terra. Nos apoiem, nos ajudem as defensoras dos territórios. Durante o trajeto, os indígenas viram com os próprios olhos imagens que preferiam esquecer. Do Equador ao Brasil, testemunhamos a poluição dos rios causada exclusivamente por resíduos sólidos. Há um enorme vazio em nossos corações, cheio de dor pelo que está sendo feito a Iacumama, a mãe das águas de quem viemos. Nas redes sociais, a flotilha amazônica listou 5 demandas-chave para uma verdadeira justiça climática. Reconhecer e garantir os direitos territoriais, integrar os saberes ancestrais, assegurar a participação plena, garantir financiamento direto e proteger os defensores da terra. Após 25 dias de navegação entre o Rio de Janeiro e Belém, uma expedição científica reuniu amostras de DNA ambiental que podem revelar espécies ainda desconhecidas nos mares do Brasil. O projeto, que une tecnologia e conservação, busca transformar dados genéticos em políticas públicas e levar o oceano ao centro das discussões da COP30. Uma expedição percorreu a costa do Brasil coletando DNA ambiental para revelar a biodiversidade oculta de seus ecossistemas marinhos. De acordo com o Instituto Mar Urbano, que lidera o projeto junto ao Ocean Pact e a Nature Metrics, foram 25 dias velejando e 2.700 milhas náuticas, com 80 amostras do chamado eDNA coletadas na viagem do Rio de Janeiro até Belém do Pará, cidade sede da COP30, a Conferência Climática da ONU, que começou nesta segunda-feira. Essas informações vão ser super importantes para a formação de políticas públicas. A gente saber que, por exemplo, uma espécie ameaçada de extinção de mamífero aquático está presente numa determinada região por conta da análise do DNA, pode proteger uma região inteira por conta de uma única espécie. A expedição utiliza uma tecnologia inovadora para identificar espécies marinhas, de bactérias a grandes mamíferos, sem capturar ou perturbar os animais, entregando dados de forma mais rápida, precisa e menos invasiva. Comparando com os métodos tradicionais de identificação de peixes, de mamíferos, né, que você vai lá no campo e fica observando animal por animal, com essa tecnologia você consegue ter um espectro, né, uma identificação maior dos organismos que estão ali. O material coletado agora vai seguir para a Inglaterra, onde a Nature Metrics vai fazer o mapeamento do DNA ambiental do litoral brasileiro.
Segundo os organizadores da expedição, durante a COP30, o veleiro permanecerá ancorado na cidade amazônica, levando tecnologia, esperança e conservação do oceano para o centro do debate climático mundial. Os senadores dos Estados Unidos alcançaram um acordo provisório para encerrar a paralisação do governo federal, que se estendeu por um recorde de 40 dias e suspendeu muitos serviços públicos. Senadores americanos chegaram a um acordo para encerrar o impasse orçamentário. O pacto bipartidário deve retomar o financiamento federal e pôr fim ao fechamento do governo, que se estendeu por um recorde de 40 dias e suspendeu muitos serviços públicos. Legisladores republicanos e democratas alcançaram um acordo provisório para destinar fundos ao governo federal até janeiro. Parece que estamos muito perto do fim do shutdown. Nunca concordaremos em dar qualquer quantia substancial de dinheiro ou qualquer quantia a prisioneiros ou imigrantes ilegais que entram em nosso país. Acho que os democratas entendem isso e parece que estamos perto do fim da paralisação. Vocês saberão muito em breve. Depois de passar pelo Senado, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes, onde a maioria republicana é muito estreita, para então ser promulgado por Trump. Segundo os legisladores, o projeto de lei deve restaurar o financiamento do Programa Federal de Assistência Nutricional Suplementar, que ajuda mais de 42 milhões de americanos de baixa renda a pagar por alimentos. Também deve reverter as demissões de milhares de trabalhadores federais realizadas por Trump no último mês e garantir uma votação para estender os subsídios de assistência médica que expiram no fim do ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais determinando que todos os controladores de tráfego aéreo devem retornar ao trabalho imediatamente com um acordo entre democratas e republicanos para o fim do shutdown até janeiro. De acordo com ele, quem não fizer isso corre o risco de perder o trabalho. Trump chamou a paralisação do governo federal de farsa da paralisação do governo pelos democratas. Além disso, o republicano comentou que aqueles que trabalharam mesmo sob a paralisação ganharão um bônus de $10 mil por pessoa por serviços relevantes prestados ao país. Uma declaração conjunta dos blocos latino-americano e europeu condenou ataques dos Estados Unidos a embarcações na região. Nos últimos meses, o governo Trump escalou tensões contra o regime Maduro, com grande mobilização militar no Caribe e a iminência de ação na Venezuela. Países da América Latina e da União Europeia rejeitaram no domingo, em uma declaração conjunta, o uso da força que contradiz o direito internacional. O comunicado foi divulgado em um momento de tensão com os Estados Unidos pelos ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico. A agressão desenfreada só gera mais agressão e todos nós somos responsáveis por defender o direito internacional e criar as condições para uma paz justa e duradoura. O primeiro dia da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia foi marcado por críticas veladas a Washington e a menções a conflitos internacionais como Ucrânia e Gaza. O encontro termina nesta segunda-feira na cidade colombiana de Santa Marta, com ausências notáveis. Persistimos, aprofundamos o critério de que o multilateralismo, que significa que nações diversas, culturas diversas, civilizações diversas, se juntem para solucionar os problemas comuns. Dos 33 membros da CELAC e 27 da União Europeia, apenas 9 chefes de Estado ou de governo participam da cúpula. E hoje foi confirmado que mais 6 pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico. Com isso, o número total de mortes na controversa ofensiva antidrogas de Washington em águas internacionais no Pacífico e no Caribe chega a 76. Mais 6 pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo secretário da Defesa americano, Pete Hegseth.
Com isso, o número total de mortes na controversa ofensiva antidrogas de Washington em águas internacionais no Pacífico e no Caribe chega a 76. Hegseth afirmou na Rede X que houve 2 ataques no domingo no Pacífico Leste contra 2 embarcações que transportavam narcóticos, com 3 pessoas a bordo de cada uma. As autoridades dos Estados Unidos, como fizeram em todos os ataques desse tipo, não revelaram a identidade das vítimas nem apresentaram provas de que traficavam drogas. Especialistas afirmam que essas operações que começaram em setembro no Caribe equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionadas contra traficantes. Por isso, solicitei investigações por parte do governo americano, porque eles precisam apurar o ocorrido e questionar precisamente. Tratam-se de violações do direito internacional dos direitos humanos? São execuções extrajudiciais? Quero dizer, há fortes indícios de que sim, mas eles precisam investigar isso. Trump enviou uma carta ao Congresso na qual declarava os Estados Unidos em conflito armado contra os cartéis de droga latino-americanos para justificar os ataques. Washington destruiu 19 lanchas e um submersível até agora. Os Estados Unidos também mobilizaram navios de guerra no Caribe para combater o narcotráfico, embora o governo da Venezuela considere que o objetivo seja derrubar Nicolás Maduro. Pelo menos 31 detentos morreram no domingo em uma prisão no sudoeste do Equador. A atuação de grupos de narcotraficantes já deixou mais de 500 presos mortos desde 2021. Dezenas de detentos foram encontrados mortos por asfixia no domingo em uma prisão no sudoeste do Equador, onde uma rebelião já havia deixado mortos e muitos feridos durante a madrugada. As 31 mortes aconteceram na penitenciária de Machala, na província de El Oro. As prisões equatorianas viraram centros de operação de grupos de narcotraficantes, com mais de 500 detentos mortos desde 2021, em confrontos entre grupos que competem pelo controle do negócio lucrativo. Em um comunicado, o Serviço Nacional de Atenção Integral a Pessoas Adultas Privadas de Liberdade afirmou, sem apresentar detalhes, que as 27 pessoas encontradas mortas durante a tarde cometeram asfixia entre elas. As autoridades anunciaram que ainda investigam o ocorrido. A rebelião durante a madrugada de domingo deixou 4 mortos, além de 33 detentos e um policial feridos. Horas mais tarde, a autoridade penitenciária anunciou a descoberta dos corpos de pessoas que morreram por asfixia em um incidente distinto ao ocorrido durante a manhã. Poucos dias após o tufão Kaumaege devastar o país, as Filipinas voltaram a viver um drama com a chegada do Fungyong, que provocou inundações e mortes. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas e o governo informou que o estado de calamidade nacional foi declarado na passagem do fenômeno anterior, será prorrogado por 1 ano. Vilarejos ficaram submersos e dezenas de cidades permaneciam sem energia elétrica nesta segunda-feira após a passagem do tufão Fungyong pelas Filipinas. Autoridades relataram pelo menos 5 mortes por conta do fenômeno, incluindo 2 gêmeos de 5 anos e um idoso. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas e buscar abrigo. Na província de Cagayan, as águas do rio Chico subiram destruindo casas, arrancando árvores e gerando prejuízos até um momento incalculáveis. Minha vida inteira, durante esses anos em que moro aqui, posso dizer que este é o tufão mais forte que já enfrentamos, o Fungyong. As águas do rio Chico subiram muito, muitas casas foram danificadas. Todos os nossos pertences agora estão encharcados. Não conseguimos salvar nada. Nossa casa agora está cheia de lama. O presidente Ferdinand Marcos anunciou que o estado de calamidade nacional, declarado na passagem do tufão Kaumaege poucos dias atrás, deixando um balanço de pelo menos 224 mortos e 109 desaparecidos, será prorrogado por 1 ano. Na capital Manila, várias ruas tiveram o trânsito interrompido por conta de árvores caídas. Funcionários trabalhavam para restabelecer o fornecimento de energia elétrica comprometido pelos fortes ventos. O fenômeno que tocou o solo nas Filipinas na noite de domingo na costa leste como um super tufão agora segue para Taiwan, onde, segundo a agência meteorológica local, deverá provocar chuvas torrenciais no norte e no leste da ilha. E no próximo bloco, Alexandre de Moraes manda governador do Rio preservar imagens de câmeras corporais de policiais.
E polícia de Minas Gerais descobre sumiço de 220 armas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que sejam preservadas todas as imagens das câmeras corporais dos policiais civis e militares que participaram da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão no final de outubro. O governo do Rio de Janeiro havia informado ao Supremo que todos os policiais e militares envolvidos no caso estavam equipados com câmeras corporais. Na decisão desta segunda-feira, Moraes também mandou que o governo do Rio de Janeiro envie relatórios que comprovem a presença das 51 pessoas que seriam os alvos de mandados de prisão no local da operação. Outra determinação de Moraes é o envio ao STF de cópias de todos os laudos realizados nas vítimas da operação, incluindo o registro fotográfico e busca de projéteis. A decisão foi tomada no âmbito da chamada ADPF das favelas, ação que tramita no Supremo e que exigiu a adoção de medidas por parte do governo do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade policial. O projeto antifacção que o governo apresentou ao Congresso Nacional já foi bastante alterado pelo relator, que é o deputado e agora secretário de Segurança Pública, licenciado do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. O relator disse hoje que vai mudar mais uma vez o teor do relatório e que até amanhã deve apresentar um novo texto. A principal polêmica desse texto, apresentado por Guilherme Derrite, que está enfrentando bastante desgaste no Congresso Nacional, principalmente entre governistas, é que Derrite continua mexendo na lei antiterrorismo. A oposição gostaria de equiparar os crimes cometidos por facções criminosas a terroristas, o que, segundo governistas, poderia abrir brechas para eventuais intervenções estrangeiras, porque seria um atestado de incapacidade do Estado brasileiro de conter ações terroristas. Guilherme Derrite diz que continua mudando a lei antiterrorismo, mas não equipara as facções ao terrorismo, como queria a oposição. Segundo o deputado, ele vai apenas tipificar os crimes conforme a lei antiterrorista, o que significa, nas palavras do projeto, uma equiparação por lesividade. Segundo o deputado, ele não vai considerar terrorismo, mas entende que aquele crime causa o mesmo dano social que um ato terrorista. No projeto, o relator está aumentando a pena para crimes praticados por integrantes de facções criminosas, como se fossem atos terroristas. A pena, que hoje é de 12 a 30 anos de prisão, passaria a 20 a 40 anos de prisão. A Polícia Civil de Minas Gerais descobriu o desaparecimento de cerca de 220 armas de fogo que estavam sob guarda da instituição após flagrar um suspeito portando um armamento que já havia sido apreendido anteriormente. Uma investigação da Corregedoria apura possível desvio de armamentos por servidores lotados na primeira delegacia do Barreiro, em Belo Horizonte. A suspeita é que armas apreendidas tenham sido subtraídas ao longo dos últimos meses. Vanessa de Lima Figueiredo, suspeita de envolvimento com o caso, foi presa no último domingo. De acordo com a investigação, ela comprou 2 carros de luxo e fez procedimentos estéticos com o dinheiro. Há suspeita ainda que ela revendia as armas para integrantes de facções criminosas. A defesa diz que a medida cautelar de prisão foi desproporcional. A polícia não detalhou o modelo das armas apreendidas, mas informou que o material extraviado é composto por armamentos de baixo calibre, muitos deles considerados obsoletos. De acordo com as informações, o suposto esquema foi identificado durante uma ocorrência de rotina, registrada em Contagem. Ao registrar a apreensão de uma arma, policiais constataram no sistema que o mesmo artefato já constava como confiscado, em outra investigação, e deveria estar armazenado nas dependências da delegacia. A checagem do acervo revelou que outros armamentos também haviam desaparecido. A Corregedoria da Polícia Civil conduz a investigação e informou que o procedimento está em estágio avançado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira a morte de um homem de 21 anos em decorrência do ciclone que atingiu a região sul. Com isso, subiu para 7 o número de mortos. A vítima foi encontrada em São José dos Ausentes, às margens do rio Capivaras. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná confirmou hoje a ocorrência de 3 tornados no estado na noite de sexta-feira. Os fenômenos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo.
As confirmações foram possíveis a partir da análise de radares meteorológicos, vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. As equipes técnicas seguem apurando outras possíveis formações observadas no mesmo período. Conforme o CIMEPAR, as condições atmosféricas como calor forte e umidade, intensificação e mudança na direção dos ventos com altura, contribuíram para a criação de um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no estado. Em Rio Bonito do Iguaçu, uma tempestade supercelular atingiu a cidade por volta das 18 horas, provocando um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km e 330 km por hora. O tornado que devastou o município na sexta-feira deixou até o momento pelo menos 6 mortos, 5 em Rio Bonito do Iguaçu e 1 em Guarapuava, e mais de 750 feridos. Em Guarapuava e em Turvo, os radares classificaram ambos como F2, com ventos que chegaram a 250 km por hora, respectivamente. No próximo bloco, o filme brasileiro Agente Secreto lidera as bilheterias nacionais e o relógio que vale 100 milhões de reais. E o relógio Patek Philippe, que em 2016 se tornou o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão, atingiu um preço ainda mais alto nesse fim de semana na Suíça. O item foi leiloado por quase 100 milhões de reais. Um relógio Patek Philippe bateu novo recorde e foi vendido por quase 100 milhões na Suíça. De acordo com a casa de leilões Philips, a peça foi arrematada no fim de semana por 14,19 milhões de francos suíços. 9 anos antes, havia sido vendida por 11 milhões de francos suíços. O relógio Patek Philippe Perpetual Calendar, referência 1518, fabricado em 1943, é um dos 4 únicos exemplares conhecidos que foram produzidos em aço inoxidável, uma raridade que o torna mais cobiçado do que aqueles fabricados em ouro. Os leiloeiros afirmaram que a venda da referência 1518 em aço inoxidável confirmou que este é um dos relógios de pulso mais importantes da história. A casa Philips indicou que a venda durou menos de 9 minutos e meio e que participaram 5 interessados. O relógio foi arrematado por uma pessoa que fez sua oferta por telefone. Vários colecionadores, comerciantes e relojoeiros renomados estiveram presentes na sala do Hotel Presidente em Genebra, Suíça, para presenciar a venda. O filme brasileiro Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, liderou as bilheterias nacionais em seu fim de semana de estreia. O longa, com Wagner Moura no papel principal, levou 273 mil pessoas para as salas de cinema, ficando à frente de Predador Terras Selvagens, que teve 241 mil espectadores. O Agente Secreto é a maior estreia de uma produção nacional em 2025. Ultrapassando Vitória, que havia feito 218 mil de público em seus dias iniciais em cartaz. Contando com os números prévios, o filme ultrapassou a marca de 337 mil telespectadores no Brasil até o momento. A arrecadação do final de semana ficou em 6 milhões de reais, com um total de 8 milhões de reais até o momento. Com toda essa exposição, Wagner Moura defende o clima de Copa, criado pela expectativa de mais indicações ao Oscar, como ocorreu com Ainda Estou Aqui, neste ano, que venceu em melhor filme internacional. Paulistas tropeçam e vivem uma 33ª rodada para se esquecer no Brasileirão. O São Paulo perdeu em casa para o Bragantino por 1-0 e se complicou na tabela. Corinthians, jogando em sua arena, foi surpreendido pelo Ceará, perdeu por 1-0. O Palmeiras visitou o Mirassol e saiu derrotado por 2-1 e viu a chance de disparar na liderança cair por terra. Já o Santos foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e saiu de lá derrotado. Se afundou de vez na zona de rebaixamento. O São Paulo perdeu na Vila Belmiro por 1-0. Gol marcado de pênalti por John aos 29 do segundo tempo. O Corinthians, jogando em sua arena, saiu derrotado pelo Ceará por 1-0. O gol foi feito após um erro do Corinthians. Mughini puxou o contra-ataque e Galeano recebeu sozinho dentro da área para estufar as redes do Timão. O Flamengo encarou o Santos no Maracanã e ganhou por 3-2. O primeiro gol foi feito pelo Léo Pereira.
O segundo foi de Carrascal, após um lindo passe de De Arrascaeta. Saiu na cara do gol para fuzilar as redes santistas. O terceiro foi feito pelo Bruno Henrique. O Santos descontou com Gabriel Bontempo e Lautaro Dias. O Mirassol venceu por 2-1 o Palmeiras. O gol do Gabriel foi relâmpago, no primeiro minuto da partida. Vitor Roque chega a empatar, mas o clube do interior paulista foi valente e fez mais um com João Victor vencendo o Verdão e disparando no G4. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.